noite, alunos queridos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar a gravação de mais uma videoaula. Na verdade, essa aula vai ser mais sobre uma orientação com relação ao trabalho de português, tá bom? Esse trabalho de português, ele vai ser muito importante, porque ele vai valer 10 pontos, ok? Então, vamos lá. Primeira informação, ele será dividido em duas partes, ok? A primeira parte é a parte do trabalho escrito, no qual o valor dele será de 3 pontos, tá bom? Então, a primeira parte é o trabalho escrito, que vocês vão anexar lá no aplicativo Google Sala de Aula, e o valor será de 3 pontos. Segunda parte é o trabalho apresentado. O trabalho apresentado, gente, logicamente, ele vai valer mais pontos, ele vai valer 7 pontos, tá bom? E é a complementação do outro. O trabalho escrito é a complementação do trabalho apresentado, ok? No nosso próximo slide, então, tem aqui, então, a divisão dos temas, tá bom? Porque cada série, cada nono ano terá um tema específico, tá bom? Nono ano A ficará com um tema sobre redução da maioridade penal. O nono ano B ficará com cotas raciais, aquelas cotas que são reservadas aos negros, ok? Nono ano C ficará com o tema guerra ao tráfico e legalização da maconha. E nono ano D ficará com a legalização do aborto. Então, esses serão os temas que serão trabalhados, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho escrito, né? Lembrando lá que o valor é de 3 pontos, ok? Trabalho escrito. O roteiro desse trabalho escrito. Esse roteiro, ele vai estar também digitado e anexado na plataforma, né? No nosso aplicativo Google Sala de Aula, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é uma pesquisa, faça uma pesquisa em vários sites sobre o tema. O tema, no caso, vai ser o tema de cada sala, tá bom? Então, você vai fazer uma pesquisa em vários sites. Isso já é uma preparação para o trabalho apresentado. Depois, você vai fazer um resumo, tá bom? Um resumo do que você achou mais interessante. Lembrando que com letra legível e as fotos também devem ser legíveis, tá bom? Não esqueça de identificar as fontes, ou seja, de onde você tirou, onde você leu, né, tirou, ou os sites em que você pesquisou. Mínimo de linha, gente, 30 linhas, tá bom? Próximo item que será pedido, você vai assistir a 2 vídeos diferentes sobre esse tema, tá bom? Se você colocar lá no Google, debate sobre o tema tal, debate sobre a legalização do aborto, com certeza vão aparecer vídeos, tá bom? Eu quero que você assista pelo menos 2 vídeos e você vai fazer o resumo desses vídeos, tá bom? Dos 2 vídeos, fornecendo o endereço eletrônico dele, se for tirado do YouTube, ou se for tirado de qualquer outro site, você vai colocar o endereço eletrônico e vai colocar também, fazer com letra legível, né? Mínimo de linhas, 30 linhas também. Depois que você fizer essas 2 coisas aqui, olha só o que você vai fazer. Você vai responder as questões anteriores, né? Após você responder essas questões anteriores, você vai formular uma tese. O que é essa tese? A tese é a opinião que você tem sobre isso. Porque quando você for fazer a sua pesquisa, lá vão ter argumentos favoráveis, argumentos desfavoráveis, aqui nos vídeos também. E aí eu quero saber da sua opinião. A sua opinião é a tese que você vai criar, tá bom? Sobre tema, no caso, que foi pesquisado. E aí você vai escrever em seu caderno.
Essa tese, essa opinião, gente, ela tem que conter no máximo 5 linhas, no máximo. O mínimo, né, você tem que fazer pelo menos uma frase que tenha lógica e que exponha a sua opinião sobre o caso, tá? Gente, isso aqui vai parecer muito com a questão do editorial que nós estudamos no começo da pandemia, tá bom? Então, tem muito a ver com a questão do editorial ou da dissertação argumentativa. Mais para frente eu vou estar explicando. Pesquise e crie argumentos. Argumentos são justificativas para aquilo que você acredita. Ah, eu sou a favor da legalização do aborto. A legalização do aborto deve acontecer no Brasil. Por quê? Os argumentos vão ser o porquê disso daí. Por que você acha que deve ser legalizado, por exemplo, tá bom? Então, você vai criar esses argumentos, tá bom? Que defendem seu ponto de vista, lógico, seguindo a orientação abaixo. Quais tipos de argumentos você vai ter que fazer, tá bom? Esse slide aqui, essa tabela, eu já mostrei no slide anterior que vocês viram, que mostram aqui os tipos de argumentos que existem e a explicação deles. Então, gente, eu quero que você construa argumentos para aquilo que você acredita dentro disso daqui que está sendo exposto. Você vai procurar um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? O auditório é levado a aceitar a validade da tese ou da conclusão defendida a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Então, nós estamos falando, por exemplo, sobre a legalização do aborto. Então, você tem que falar, por exemplo, da questão do que um médico fala acerca disso. Então, se você buscar a fala, o pensamento de algum médico sobre essa questão, você vai estar utilizando um argumento de autoridade, ok? Argumento de evidência. Pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou a conclusão, justificando por meio de evidências de que ela se aplica aos dados considerados. Então, olha só, quais evidências, o que você pode retirar do nosso dia a dia que pode comprovar que, por exemplo, a legalização do aborto deve acontecer? Gente, é só um exemplo, tá bom? Só peguei esse exemplo. Não quer dizer que eu sou a favor ou que eu sou contra, tá bom? Eu não posso expor a minha opinião aqui, tá bom? Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então, olha só, justificando, então, por exemplo, se não houver a legalização do aborto, a pessoa que foi vítima de estupro pode procurar nos meios, no mercado negro, uma forma de praticar o aborto, né? Só que vai colocar em risco a vida da pessoa, por exemplo, entendeu? Então, você vai buscar evidências, tá bom? Que possam te auxiliar na sua tese, tá bom? Argumento de comparação, analogia, comparar. Pretende-se levar ao auditório a aderir à tese ou à conclusão com o emprego de fatores de semelhança ou analogia. Por exemplo, no caso da legalização do aborto, você pode fazer uma comparação com os países que aceitam, que já legalizaram. O que aconteceu lá? Houve uma redução, por exemplo, da questão da procura ao aborto? Então, você vai fazer uma comparação, tá? E isso aí pode ser um dos seus argumentos. Argumento de exemplificação. O argumento baseia a tese ou a conclusão em exemplos, os quais por si só já são suficientes para justificar. Então, quando você pegar um exemplo, esse exemplo por si só já vai justificar a sua tese, no caso que você acredita, tá? Gente, eu quero fazer uma modificação. Isso que eu havia explicado aqui com relação às evidências aqui, eu me confundi. Tá? Aquele exemplo que eu falei, né? Que se uma menina que sofreu estupro não tiver a legalização do aborto, ela vai procurar por meios no mercado negro. Isso é um exemplo, tá? A evidência aqui é quando você pega dados, tá bom? Perdão, eu troquei. Então, aqui é quando você pega dados, por meio de evidências, por dados, de quantas pessoas que procuram no mercado negro, por exemplo, procuram clínicas de aborto que são ilegais, tá bom? Ou seja, você vai procurar por dados, evidências são dados, ok?
Argumento de princípio. A justificativa é um princípio ou crença pessoal baseada numa contestação aceitável como verdade universal, tá bom? Então, quando você tem algum tipo de verdade, alguma crença ou alguma verdade que todos consideram como uma verdade universal, aí você pode utilizar, ou seja, seria um princípio, né? Então, no caso, contra a legalização do aborto, né? O direito à vida é muito mais importante do que outros fatores. Isso é um princípio, o direito à vida é uma verdade universal, tá bom? Então, é uma crença que todos têm, que cada um tem um direito à vida. Então, o bebezinho lá, o feto, tem esse direito, tá bom? É uma verdade universal. Esse seria um argumento de princípio. Argumento por causa e consequência, ou seja, quando foi feita uma coisa e em seguida a consequência. A tese ou a conclusão é aceita justamente por causa ou consequência dos fatos. Também é aquela coisa, né? Se não for liberado, as pessoas irão procurar clínicas ilegais. Pode ser essa questão da causa ou consequência, tá bom? São apenas exemplos, tá bom? Para que vocês possam ter uma noção. Ok, então eu vou querer todos aqueles argumentos, tá bom? Naquela questão lá que eu passei para vocês, a questão 4, aquele último item, vocês terão que procurar elaborar um argumento para cada um daqueles ali, tá bom? Cada um daqueles argumentos que foi apresentado na tabela. Última questão aí do nosso roteiro escrito. Agora use sua criatividade, faça uma dissertação argumentativa, tá bom? Uma redação, uma dissertação argumentativa sobre o tema, né? Aquele tema que cada sala tem. Não se esqueça do esquema abaixo que eu vou falar agorinha e mãos à obra. Mínimo, lógico, de 30 linhas, tá bom? Sem encher linguiça, por favor. Ok, então olha só um esquema básico que eu montei para o terceiro ano do ensino médio e que pode ser utilizado para vocês também, tá? Presta atenção nesse esqueminha básico aqui que eu passei. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, é que título é diferente de tema. Título é o nome que você vai dar para a sua redação, para o seu texto. Tem que ter? Tem que ter. Tema é o assunto, é sobre o que você vai falar, tá bom? Eu indico a vocês que o título seja feito por último, tá bom? Geralmente o aluno quer fazer o título primeiro, quer dar o nome lá do texto ao texto primeiro. Não faça isso. Deixe para criar o seu título, dar nome ao seu texto quando você terminar o seu texto, para evitar que você possa entrar em contradição. Você coloque, por exemplo, cor amarela e o título, e no restante do texto você escreva sobre a cor azul. Vai entrar em contradição, não é isso? Então você faça primeiro o seu texto e depois você vem com o título. As orientações, olha aqui, no mínimo, gente, são 3 parágrafos, no mínimo. Menos de 3 parágrafos não pode ser um texto dissertativo argumentativo, ok? O primeiro parágrafo vai ser a introdução, é onde você vai colocar a sua tese, ou seja, a sua opinião. Aqui você vai gastar aí no máximo 5 linhas, tá bom? E não significa que se você tem 5 linhas, você vai escrever uma frase só, pam, sem colocar ponto final. O parágrafo pode ter 5 linhas, mas você pode escrever uma frase curta, ponto, continua na mesma linha. Outra frase curta, ponto, continua na mesma linha, tá bom? Então, quando eu falo que o parágrafo tem que ter no máximo 5 linhas, não significa que essas 5 linhas tem que ser um período só, uma frase inteira só. Cuidado com isso, faça frases curtas. Faça frases curtas. Se você fizer frase comprida demais, provavelmente você vai se perder na sua ideia, no que você quer transmitir, tá bom? Segundo parágrafo. O segundo parágrafo vai ser o parágrafo do desenvolvimento. É aqui onde vão aparecer os argumentos que você já deve ter construído lá na questão 4, no item anterior. No item anterior, você não construiu os seus argumentos em cima da tese? Então, o que você vai fazer agora? Você vai escrever cada argumento.
Lembrando que cada argumento que você tiver, né, e esses argumentos são baseados em fatos, né, fatos são verdades conhecidas por todas, verdades comprovadas. Cada argumento que você tiver, você vai utilizar um parágrafo diferente. Olha aqui, para cada argumento diferente, você vai utilizar um parágrafo diferente. Vamos supor, voltando naquela tabela anterior, lá, se eu não me engano, tem 5 tipos de argumentos. Você vai querer usar no seu texto 2 tipos de argumentos daquele lá. Então, quer dizer que você vai ter que usar 2 parágrafos diferentes. Um parágrafo para um argumento, outro parágrafo para outro argumento, tá bom? Então, para cada argumento que você tiver, é um parágrafo diferente, tá bom? Aí aqui eu dei algumas ideias de como poderiam ser esses argumentos, mas eu já comentei no slide anterior, né? Podem ser estatística, notícia, pesquisa, conceito, citações e por aí vai, tá? Isso daqui que eu coloquei nada mais é do que algumas ideias que você pode ter e que foram explicitadas naquele slide anterior, tá bom? Terceiro parágrafo ou o último parágrafo, não precisa ser o terceiro, tem que ser o último parágrafo, porque vai depender aqui do seu desenvolvimento, né? Então, o último parágrafo é o parágrafo da conclusão. Então, nesse parágrafo da conclusão, você tem que retomar a tese inicial, você tem que voltar ao que você falou aqui. Peraí, se você falou que é a favor da legalização do aborto, aqui na conclusão você tem que novamente retomar essa ideia de que você é a favor da legalização do aborto, ok? Então, você vai finalizar, além de você voltar ao que foi dito, você vai finalizar dando uma proposta de intervenção, tá bom? Tem que ter uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Uma proposta de intervenção é uma solução, você tem que buscar uma solução para isso. Então, peraí, eu sou a favor da legalização do aborto, então o que deve acontecer? Tem que ser votadas leis? O que teoricamente poderia ser construído para que aquilo que você, para que a sua opinião seja válida, para que a sua opinião aconteça, tá bom? E lógico que essa solução que você tem que dar tem que ser uma solução que seja de acordo com os direitos humanos, tá bom? Você não pode falar de repente que você é contra a legalização do aborto e que para resolver isso você tem que sair matando as pessoas que cometem ou fazem um aborto. Ah, vou sair matando, nós vamos matar todas as pessoas que fazem um aborto. Não, não pode, isso é totalmente contra os direitos humanos, tá bom? Tem que ser uma coisa que tenha lógica, ok? Você vai utilizar também aqui para finalizar, né, para você finalizar o seu texto, você vai utilizar o quê? Conectivos. Quais que seriam esses conectivos? São aquelas conjunções coordenativas conclusivas. Nós já estudamos isso também no começo do ano, tá bom? Por exemplo, você pode utilizar assim, logo, dessa forma, portanto, tá bom? Então, são, no caso, esses conectivos vão te ajudar a poder organizar, né? A fazer com que o seu parágrafo fique bem organizado. Ok? Então, esse aí é um esqueminha básico, tá bom? Se você seguir esse esquema, você não vai ter problema algum. Agora nós vamos falar sobre o trabalho apresentado. Muita atenção para o valor, 7 pontos, tá bom? E, gente, o trabalho escrito, ele vai vir ajudar, tá bom? Vai vir auxiliar a questão do trabalho apresentado. Então, vamos lá ao roteiro do trabalho apresentado. A divisão dos grupos se dará da seguinte forma. O grupo 1 será o grupo a favor do tema. Então, nós temos lá vários temas, não é? Então, o grupo 1, ele vai ser o grupo destinado a falar a favor do tema. Vão ter 2 líderes e 3 participantes. Eu vou fazer essa divisão e vou mandar já anexado lá no aplicativo Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou fazer as divisões, vou falar quem são os líderes e quem são os participantes, tá bom? Grupo 2 vai ser o grupo que vai falar contra o tema. Então, voltando à questão da legalização do aborto.
O grupo 1 seria a favor da legalização do aborto, o grupo 2 seria contra a legalização do aborto. Aqui também terão 2 líderes, mais 3 participantes, tá bom? Esses grupos, eles vão apresentar, vão falar, vão expor sobre o tema, tá bom? Um contra e outro a favor. Juízes, teremos também os juízes. Os juízes é o grupo que julgará os argumentos apresentados pelos grupos. Esses grupos aqui, quem são esses grupos? Esses 2 grupos aqui. Fazendo comentários sobre as apresentações, falando se a apresentação foi boa, se a justificativa foi boa ou não, tá? E por fim vai votar, votando naquele que apresentou melhor ou defendeu seu ponto de vista melhor, tá bom? Quem serão esses juízes? Vai ser a professora Melissa, mais 3 participantes. Além da professora Melissa, eu escolherei mais 3 participantes. Lembrando que 2 participantes irão falar e um participante eu vou deixar para cronometrar o tempo, tá bom? Porque cada fala vai ter um tempo específico. Última parte vai ser a parte do público ou plateia. Esse público ou plateia são as pessoas que acompanharão as apresentações dos colegas, prestando muita atenção, porque eles terão que fazer o quê? Perguntas, eles farão perguntas pertinentes aos participantes. Para fazer essa pergunta, você tem que prestar atenção, tá? Porque o que pode acontecer? Vamos supor que uma pessoa vai lá e pergunta sobre uma determinada coisa ao grupo 1. Aí a outra pessoa levanta a mão para fazer a pergunta e faz a mesma pergunta que já foi feita anteriormente. Então, a gente precisa ter muita atenção. Todos têm que participar com muita atenção. Assim como os grupos também têm que estar bem atentos para conseguir responder as perguntas das pessoas, ok? E, lógico, tem que dominar o tema, tem que dominar, tem que estudar, tem que pesquisar bastante, tá bom? E, além disso, de fazer as perguntas, eles o quê? Votarão, tá bom? Eles vão votar na melhor exposição apresentada, tá bom? O grupo que ganhar em primeiro lugar, ou seja, o grupo lá, se for o grupo a favor ou o grupo contra, eu vou dar uma nota diferenciada para eles, ok? Quem conseguiu argumentar melhor, logicamente, deverá ter uma nota também diferenciada, tá bom? Ordem das apresentações e o tempo. Primeiro vai ter uma introdução do assunto, quem vai fazer isso é a professora Melissa, e eu pretendo gastar aí no máximo 2 minutos, sendo que um dos juízes vai ficar por conta de cronometrar todo esse tempo, tá bom? A primeira rodada vai ter a exposição do grupo 1, que ele vai apresentar a tese e vai apresentar juntamente com essa tese o argumento mais forte que ele acha que ele tem, tá bom? Então, o grupo 1 ele vai apresentar a tese, vai falar lá o que eles acreditam e vai o quê? Usar o argumento mais forte, o argumento melhor que vocês tiverem. Utilização aí 3 minutos no máximo. Exposição do grupo 2, lembrando que o grupo 2 é o contra o tema, né? Vai também apresentar a tese e vai utilizar do argumento também mais forte, o melhor argumento. Vai utilizar aí, no caso, de 3 minutos no máximo, ok? Continuação, então, do nosso roteiro. Segunda rodada, aquilo foi a primeira rodada. Segunda rodada, vai ter a argumentação do grupo 1. Então, peraí, aqui vão ser apresentados outros argumentos. Eu não pedi para vocês criarem 5 tipos de argumentos. Então, o argumento mais forte o grupo vai utilizar na primeira rodada. Os outros argumentos ele vai utilizar aqui na segunda rodada. Quanto tempo que vai gastar? No máximo 3 minutos. Em seguida, irá o novo grupo, o grupo 2, né, o grupo contrário, também fazer a apresentação dos outros argumentos nessa segunda rodada, gastando aí no máximo 3 minutos. Terceira rodada. Então, já foi a primeira rodada, segunda rodada que é dos argumentos, primeira rodada da tese e do argumento melhor, segunda rodada dos outros argumentos,
terceira rodada. É o que a gente vai chamar de réplica. Então, por exemplo, o grupo 1 prestou atenção no que o grupo 2 falou, nos argumentos que ele utilizou. Aí ele vai fazer a réplica, ele vai contra-argumentar, tá bom? Então, ele vai utilizar da fala dele para dizer que, para enfraquecer o argumento do grupo oponente, tá bom? Então, você vai utilizar da própria fala dele. Vocês falaram que deve ser legalizado para que as pessoas não procurem clínicas clandestinas, mas isso não é verdade, ou isso não deve ser assim, por isso, por aquilo, tá bom? Então, gente, nessa terceira rodada, esses grupos aqui vão ter que prestar muita atenção no que foi utilizado aqui na argumentação, tá bom? Apresentação de argumentos que batam de frente com o que o grupo contrário apresentou, tá bom? Isso aqui é muito importante, a questão da réplica, tá bom? 3 minutinhos para isso, para você contra-argumentar, para você dizer que o grupo oponente está errado ou ele está enganado por isso, por aquilo. Depois dessa réplica aqui, vai ter então a réplica, a contra-argumentação do grupo 2. Então, vai ser a réplica do outro grupo. Apresentação de argumentos que batam de frente com o que o grupo contrário apresentou. A mesma coisa que eu expliquei aqui, né? Só que uma vez vai ser o grupo 1, depois outra vez que é o grupo favorável, e outra vez o grupo contrário, tá bom? 3 minutos cada. Vamos então agora para a quarta rodada. Nessa quarta rodada vai acontecer o que a gente chama de tréplica. A tréplica, ela pode acontecer ou não. É porque assim, você pode contra-argumentar novamente. Mas se você quiser, se você não quiser, se o grupo não quiser, não precisa ter a tréplica, mas precisa ter isso aqui necessariamente, que é a solução, lembra a proposta de intervenção? A solução e a conclusão. Então, olha aqui, é a contra-argumentação do grupo 1, a apresentação de argumentos que batam de frente, e isso aqui é o que a gente chama de tréplica, tá bom? Claro que você vai ter que prestar atenção na réplica. Prestou atenção na réplica do grupo contrário, você vem com a tréplica. Isso, gente, aparece muito naquele filme que eu pedi para vocês assistirem, tá bom? O Grande Desafio. Lá mostra muito essa questão da contra-argumentação, principalmente naquele último debate, tá bom? Que eles fizeram em Harvard. Lá mostra muito essa questão da réplica e da tréplica, tá bom? Pode ter, ou se você quiser, não precisa ter, e você já vem com a solução, tá bom? Lembrando que você tem que conseguir convencer o seu público, tá bom? Com seus argumentos. O grupo que conseguir convencer o público, né? Porque a gente vai ter uma votação, esse grupo vai ganhar um bônus, né? Uma nota, um bônus para isso daí. Aí, elaborar uma proposta de intervenção, que é a solução, e finalizar. Vai ter o quê? Para isso, 3 minutos. Em seguida, acontece a mesma coisa, tréplica, solução e conclusão, né? Só que agora é com o grupo que é contrário. Tá bom? 3 minutos também. Quinta rodada. Quinta rodada serão as rodadas das perguntas da plateia e as respostas. Então, nós teremos 5 minutos. Depois que tiver ali, teve a apresentação, teve os argumentos, teve a réplica, teve a tréplica e a conclusão, a plateia agora vai ter direito de fazer perguntas, tanto a um grupo ou a outro, tá bom? As perguntas aqui vão ser livres, desde que sejam perguntas dentro do que foi apresentado. Por isso que a plateia aqui, ó, tem que estar muito atenta para não fazer uma pergunta que não tenha nada a ver. Nós estamos falando de manga, aí vem um seu Zé lá no meio da plateia e fala: nossa, e o tomate ficou vermelho mesmo? Não tem nada a ver, a gente não tá falando de manga. Então, gente, muito cuidado com isso daqui, tá bom? Vai ter, logicamente, uma pontuação nas pessoas que fizerem as perguntas. Elas também terão uma nota, um bônus para isso daí, ok?
Para a gente terminar, então, o nosso roteiro, vem, então, a 6ª rodada, que é a votação da plateia, tá? Vai acontecer essa votação da plateia, grupo 1, grupo 2, quem expôs melhor, grupo 1 ou grupo 2? Eles vão falar, né? Vão votar. E a 7ª rodada, vai vir a fala do juiz, dos 2 juízes, né? Além, a minha eu não vou fazer não, vou deixar só os juízes que são alunos fazerem dizer, né, a fala e em seguida falar qual é o voto deles. Então o juiz vai falar, o grupo tal falou sobre isso, o grupo tal, não sei o que, falou sobre isso, tal, mas o meu voto, porque eu achei que os grupos foram bem realistas, foram bem não sei o que, eu vou votar no grupo tal, tá bom? Isso daqui, essa fala do juiz, nós teremos aqui apenas 2 minutos, tá bom? Vai ser bem rapidinho. No caso seria o juiz 1, depois o juiz 2, depois o juiz 3. Lembrando que eu sou uma dessas juízas, né? Eu posso talvez deixar para ser a última aqui. Mas cada juiz vai ter aí 2 minutos para explanar e para votar. Ok? Regras. E aí, logicamente, nós teremos, né, um resultado. Claro, né, de quem conseguiu se sair melhor aí, tá? Agora, gente, todo debate ele tem uma regra. Você já imaginou se as coisas acontecerem igual esse povo aí? Olha lá, grupo a favor, grupo contra. Olha só o tanto que eles estão bravos, né? Olha que expressão desse povo. O povo tá bravo demais. Então, calma, tem que ter regras para isso daí. Então, vamos lá, as regras. Todos deverão estar com os microfones desligados, microfones desligados quando entrarem na aula, tá? Nesse primeiro momento, microfone desligado. Regra número 1. Todos deverão estar com as câmeras ligadas. Eu preciso ver o seu rosto, tá bom? Para comprovar. A aula vai ser gravada também, tá bom? Então, eu preciso ver o rostinho de vocês, tá bom? E tem que ser o tempo todo. Não é entrar e depois desligar a câmera, não. Senão, você não vai ganhar a sua nota. Se você desligar a sua câmera, você não vai ganhar a sua nota. A nota, gente, eu vou dar depois, porque eu vou reassistir ao debate, entendeu? Para poder atribuir as notas. Então, muita atenção. Tem que estar ligado o tempo todo da aula. Próxima regra, respeitar a exposição dos colegas. O colega tá falando, gente, fecha a boca, desliga seu microfone e presta atenção, tá bom? Tem que prestar atenção para você não dar rata depois. Anotar o que quiser falar posteriormente. Às vezes, uma pessoa pegou e falou uma coisa lá que você teve uma ideia, né? Nossa, eu posso contra-argumentar falando isso. O que você vai ter que fazer? Você vai anotar para você não se perder. Lá no filme mostra muito essa questão também, né? Deles anotando e tal, para eles não esquecerem, né? Na hora que chegar o seu momento de falar. Não usar de palavras de baixo calão, por favor, né? Nada de xingamentos horrorosos, tá? Se por um acaso isso chegar a acontecer, gente, o aluno, infelizmente, vai ficar sem nota, tá bom? Ou de expressões agressivas, nada de expressões agressivas, nós vamos ser muito educados, tá? Contra os colegas. Por quê? Você não pode chegar, nossa, mas esse argumento do fulano tal é ridículo. Não, gente, isso é uma expressão agressiva. Fala, não, o argumento do fulano tal não é apropriado. Entendeu a diferença? Você não foi agressivo, tá bom? Lembrando que nós estamos discutindo ideias, tá bom? E que ninguém tem a razão. Logicamente, um grupo vai ganhar, mas o grupo vai ganhar porque ele se preparou melhor. O grupo vai ganhar porque ele se preparou bem, ele se preparou muito bem para aquilo, entendeu? Não significa que o que ele defendeu é o certo. Muito cuidado com isso. Vamos supor que nessa questão da legalização do aborto, o grupo que defendeu a legalização, sim, que tem que ter a legalização, foi melhor. Aí os outros vão ficar com raiva, porque, nossa, isso é um crime, e não sei o quê, não sei o quê. Gente, por favor, são só ideias que nós estamos discutindo.
E aqui a gente vai colocar, o grupo que ganhar vai ser o grupo que se preparou melhor, tá bom? Não é o grupo que tem razão. No caso da plateia, pedir a fala educadamente, tá bom? Pedir a fala educadamente. Aí você pode ligar seu microfone e falar, professora, eu quero falar, eu quero fazer uma pergunta, tá bom? E aí a gente vai ouvir. Então tem que ser tudo em ordem, porque senão não dá certo, tá bom? Não demorar quando o apresentador ceder a fala. Então, eu peguei e falei, agora vai para a apresentação do grupo 2, o grupo contrário. Aí, o grupo, né, lógico que vai ter uma ordem, cada hora vai ser uma pessoa que vai falar, isso vocês que vão decidir, quem que vai falar, quem que não vai falar. Eu vou escolher os componentes do grupo. Agora, a ordem lá em que vocês vão colocar para a pessoa apresentar, aí fica aí fica a cargo de vocês que vão escolher, tá? Não pode demorar, porque se demorar a gente vai passar o nosso horário de aula. Eu fiz as contas, eu vou precisar de aproximadamente 45 minutos. Eu tinha colocado lá no reservado, no aplicativo Google Sala de Aula, eu tinha reservado 30 minutos, mas os 30 minutos não darão. Então eu vou reorganizar lá a agenda, tá bom? Na política e nos trabalhos de português, atenção, o que tem que acontecer? Peraí, o trem começou ao contrário. Então, olha só, vou ler aqui para vocês. Na política, vale quase tudo. Se informar, pensar, opinar, questionar, argumentar, defender, debater, opor, discordar. Só não vale desrespeitar, tá bom? Então, eu quero que vocês atentem muito para essa animação aqui, tá bom? Você pode questionar, argumentar, defender, debater, falar contra, discordar, só não pode desrespeitar, ok? Orientações finais, tá bom? Nós estamos chegando aí ao finalzinho, então nós vamos a essas últimas orientações. Os grupos devem usar dessa uma semana, essa uma semana vai começar a partir de hoje, tá? Para preparar suas apresentações, tá bom? No aplicativo Google Classroom terá o vídeo explicativo, que é esse vídeo aqui que eu tô fazendo para vocês, e o arquivo com os dados do trabalho escrito e o trabalho apresentado, tá bom? A aula para apresentação está marcada para o dia 15 de setembro. Marca aí na sua agenda, ou seja, vai ser a próxima terça-feira. Vocês terão uma semana para fazer isso, gente. É tempo suficiente para você fazer, tá bom? E aí, gente, no dia 15 vai ter lá na agendinha o horário. E eu vou mandar no grupo também o horário que você tem que entrar. Não atrase, porque senão não vai dar tempo, ok? Atenção para isso aqui, ó, muita atenção a isso, a essa informação aqui. Se o aluno não puder participar da aula ao vivo, deverá pedir ao responsável legal. Não adianta você pedir para o seu vizinho, não adianta para o seu irmão. Seu irmão não é seu responsável legal. Seu responsável legal provavelmente vai ser seu pai ou a sua mãe, tá bom? Então, peça para o seu responsável legal entrar em contato comigo, com a professora Melissa, e é claro que tem que ter uma justificativa e comprovação. Não adianta você pegar e falar, o fulano não vai poder ir porque ele tá com uma dor no dedo. Ele tá com uma dor do dedo. Tem jeito de comprovar isso? Não tem jeito de comprovar, então nem entre em contato com a professora, tá bom? Próxima coisa, se o responsável, muita atenção, se o responsável do aluno, responsável legal, não avisar a professora, o que vai acontecer? E o aluno não comparecer à aula, não avisar e o aluno não comparecer à aula ao vivo, estará automaticamente com nota 0, tá bom? Vai estar com nota 0, claro, na apresentação. Se entregar o trabalho escrito, vai ficar só com a nota do trabalho escrito. Gente, mas, né, 3 não é nota, 3 não é média, tá bom? Então, muita atenção com isso aí, ok?
mais? Cada participante do grupo tem a sua responsabilidade, gente. É grupo, se você não fizer a sua parte, vai dar problema. Todos devem pesquisar sobre o tema, não são só os grupos que vão apresentar. Os juízes têm que pesquisar para ele poder saber falar. A plateia precisa pesquisar sobre o assunto para ver se os argumentos que estão sendo usados, para poder julgar bem, para saber se os argumentos que estão sendo usados são bons ou não, para poder votar adequadamente. Então, todos, sem exceção, todos devem pesquisar sobre o tema. Terá mais sucesso, atenção, terá mais sucesso o grupo que for mais unido. E eu quero acrescentar, o grupo que vai ter sucesso o grupo que for mais unido e o grupo que tiver mais se preparado melhor. O grupo que tiver se preparado melhor, tá bom? Façam a reunião de vocês com o grupo no WhatsApp, é uma ideia, tá bom? Para você fazer a reunião, faça lá o grupinho lá no WhatsApp e tal, e entre em contato. Não deixe para a última hora. Se você deixar para a última hora, só lamento, não vai dar certo, tá bom? Lembre-se que vale muita nota, muita nota. Estou à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Só não deixem para a última hora, porque não poderei ajudar, tá bom? Eu tô sempre aqui à disposição para o que você precisar, você pode entrar em contato comigo. Agora, se você deixar para a última hora, meu querido, não vai ter jeito, tá bom? Vamos supor, nós vamos apresentar na terça-feira, 1h da tarde. Aí, meio-dia, tem menino perguntando, o que é para fazer, professora? Eu vou falar, meu querido, não tem jeito não, tá bom? Com relação à data que eu coloquei aqui no slide anterior, dia 15, talvez eu possa estender mais uma semana, tá bom? Eu vou pensar, vou ver aqui com a coordenadora e entro em contato com vocês para ver se dá pra gente expandir mais uma semana, né? Se não der, eu vou avisar, mas a priori é dia 15, tá bom? Daqui uma semana. Bom estudo, até o nosso debate, beijo no coração de vocês e se preparem, meninos, é muita nota, tá bom? Eu tenho certeza que vocês darão um show, um espetáculo. Beijo e até a próxima.